povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu estarei falando um pouco sobre as minhas metas de leitura para esse ano de 2026. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares e bora lá! Bom, pessoal, esse ano eu tive uma ideia de fazer, né, de organizar as minhas metas de leitura de um jeito um pouquinho diferente do que os outros anos. Nos outros anos eu só ia pegando e lendo os livros, e esse ano eu decidi fazer um pouco diferente, e eu peguei e organizei algumas metas assim bem interessantes. A primeira meta que eu coloquei para mim é é relacionado também com a minha idade, que, assim, vai ser, eu vou ler, né, me desafiar a ler 20 livros antes dos 20 anos. Esse ano eu vou fazer 20 e eu decidi fazer esse desafio comigo mesma. E bora lá, né? Vamos ver se até o dia do meu aniversário eu vou conseguir ler esses 20 livros. E vocês vão acompanhando conforme o ano for passando, né? Conforme os vídeos. E, e é isso. A próxima meta que eu coloquei, que eu achei bem interessante de fazer, é ler um livro nacional. E eu coloquei, estou colocando esse livro aqui, A Filha dos Rios, como prioridade, que é um livro nacional e que eu nunca tinha ouvido falar, né? E para explorar um pouco mais os escritores do nosso país. Aí eu coloquei essa daqui porque, né, um gênero diferente, um livro diferente que eu nunca ouvi falar, fora diferente de outros livros nacionais que são super conhecidos. Tanto que foi até um dos motivos para eu colocar os nacionais, né? A gente acaba ouvindo tantos autores assim conhecidos, então eu pensei, por que não, né? Outra meta que eu coloquei é ler uma trilogia, e eu coloquei como prioridade a trilogia do Feiticeiro de Terramar, o Ciclo de Terramar, no caso. Eu já li esse daqui, o primeiro, no ano passado. Aí agora esse ano, como eu já li o primeiro, eu decidi ler os outros dois. Então, para terminar essa trilogia, até porque eu achei bem interessante esse primeiro livro, daí eu quero ler, né, os outros dois, porque eu gostei muito desse daqui. E vamos ver o que eu vou, né, achar dos outros dois. A próxima meta que eu coloquei, ela era uma saca, né, um box, só que ainda não tem, assim, um box como prioridade. Então, eu tenho dois ali na minha estante, que eu comecei a ler, que é o box de Fallen e o Trono de Vidro. Eu não trouxe nenhum exemplar para poder mostrar para vocês, mas eu ainda estou em dúvida em qual dos dois que eu vou dar prioridade esse ano. Mas vocês vão acompanhando os vídeos e dependendo de qual eu colocar em prioridade, no final do ano eu estarei falando sobre, né, a retrospectiva de minhas leituras. Outra meta que eu coloquei para mim alcançar é ler um true crime. E como prioridade, eu peguei esse daqui, Anatomia True Crime dos crimes dos filmes, porque tem vários, como que fala? Vários relatos aqui de várias é, histórias de true crimes que são super conhecidos. Um, aqui tem os sumários, né, de cada história. E eu achei interessante esse livro colocar em prioridade, principalmente por conta que tem umas histórias aqui, deixa eu achar. Por exemplo, o Pânico, que é uma história que eu achei bem interessante, assim.
Psicose, que é uma história que eu acho que todo mundo conhece, a Psicose. É, tanto que fizeram um filme. E então eu peguei esse livro que eu quero ler muito. E também, né, é um tema assim que literatura que eu amo, então não podia faltar, né, como leitura esse ano. E a última meta que eu coloquei também que também é dá para se considerar meio que um desafio, é ler um calhamaço. E para esse ano, eu coloquei como prioridade, eu escolhi esse daqui, Os Miseráveis. Eu comecei a ler ele ano passado, aí para não deixar ele tirado, porque esse livro aqui ele tem 1.500 páginas. Aí para não desistir desse livro, eu peguei e coloquei como meta, né? E, gente, assim, esse livro aqui eu já tinha lido numa edição mais fininha e eu gostei bastante, então agora eu quero ler nessa edição e vamos ver se até fim do ano eu consigo terminar esse livro. Eu tô muito ansiosa, aí como eu falei, eu já comecei a ler, só que eu não li ainda nem um terço, tô nem metade dele. Então, tá como meta e vamos ver se eu vou conseguir ler. Então, pessoal, essas foram algumas metas que eu escrevi, que eu coloquei para mim mesma agora no início do ano. Pode ser que até durante o ano eu coloque mais metas conforme eu for alcançando essas que eu coloquei agora no início do ano, mas vamos vendo, né? E até fim do ano eu espero conseguir alcançar todas essas metas. E é isso. Pessoal, esse foi o vídeo, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já curtem, comentem, compartilhem com seus amigos e familiares. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para receber mais conteúdos. Então, até a próxima. Tchau, tchau!